E no primeiro capítulo do nosso material do terceiro ano, nós começamos estudando as mudanças na vida no campo. Você conhece alguém que mora no campo? E na página 4 nós encontramos duas imagens. Vamos analisá-las? Bom, qual dessas duas imagens representa um trabalho típico do campo? Você sabe? O que as pessoas estão fazendo nas imagens? Qual das duas imagens apresenta um trabalho típico da cidade? E a última pergunta que nós vamos responder no nosso material: quais são as outras atividades que podem ser realizadas no campo? Você já pensou sobre isso? Bom, os alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia geralmente têm origem lá no campo, que também é conhecido como zona rural. Lá vivem e trabalham homens e mulheres que produzem alimentos e outros produtos que servem não só para a sua sobrevivência, mas também são comercializados por todo o Brasil. Já na página 6, nós vemos outras imagens referentes à vida no campo. Vamos dar uma olhadinha? No campo são criados animais como bois, vacas, ovelhas e cavalos, além do cultivo de grãos, legumes, verduras, frutas e outros alimentos. Existe também a presença de algumas indústrias no campo. Elas trabalham na produção da cana-de-açúcar, que depois é utilizado para a produção de açúcar e combustíveis como o etanol, por exemplo. A vida no campo é bem diferente da vida na cidade. Na zona rural, as pessoas vivem geralmente em sítios, fazendas ou chácaras. Elas acordam bem cedinho para utilizar serviços como o comércio, a educação e a saúde. Além disso, elas têm que se deslocar uma distância muito maior do que os moradores da cidade para utilizar esses serviços. Mas viver no campo pode ser bem divertido. Lá você pode praticar atividades como pesca, banhos de rios, cachoeiras, brincadeiras ao ar livre, entre tantas outras. Já a vida na cidade segue um estilo bem diferente. Normalmente as pessoas visitam shopping centers, museus, teatros e outros locais de fácil acesso. As pessoas também moram em casas menores ou apartamentos. Apesar das diferenças, as vidas urbana e rural estão cada vez mais interligadas. Muitas pessoas saem do campo e vão à cidade para estudar, ir a consultas médicas, fazer compras, entre outras atividades. Assim como moradores da cidade podem trabalhar ou ter algum dia de lazer no campo. Agora, a partir da página 8, vamos observar algumas imagens e completar as suas legendas. Na primeira imagem, você deve completar: esta imagem representa qual espaço? Pois tem muita vegetação, plantações e poucas construções. Já na segunda imagem, a legenda diz: esta imagem representa qual espaço? Pois tem muitos prédios e pouca vegetação. Agora é com você. Depois de completar as legendas, vamos resolver as atividades. A primeira pergunta diz: quais imagens mostram produtos produzidos no campo? Você deve circular essas imagens. Já na questão 2, vamos responder: por que afirmamos que a vida no campo e na cidade estão cada vez mais interligadas? E na questão 3, você deve fazer uma entrevista com uma pessoa adulta que viva na cidade. Vamos ver quais as perguntas que você vai fazer para o seu entrevistado? Primeiro, você deve anotar no seu material nome e idade da pessoa entrevistada. Depois, você vai questioná-lo: há quanto tempo ele mora na cidade? Tem vontade de morar no campo? Por quê? Cite um ponto positivo e um ponto negativo de morar na cidade. Se você vivesse no campo, o que mudaria na sua vida? Agora, na questão número 4, nós vamos fazer um trabalho de colagem. Você deve pesquisar e recortar imagens que representam as formas de lazer no campo e na cidade, e depois colar essas imagens nos campos indicados. Já na questão número 5, vamos fazer a leitura do texto sobre a vida de um agricultor e depois responder as perguntas. Vamos ler juntos? José Carlos Sempre Bom é um desses trabalhadores que acorda cedo, faça chuva ou faça sol, sempre disposto e fazendo o que ele gosta. Ele trabalha hoje com várias culturas, de leite, fumo, feijão e milho. Ele é morador da linha São José, em Nova Veneza, uma comunidade pequena com pouco mais de 30 famílias, mas com uma natureza encantadora, principalmente às 5 horas da manhã, horário que começa a rotina de José. Começa o dia com a ordenha de vacas, depois alimenta elas e dá água.
toma um café reforçado e segue para a roça de fumo. Tudo isso antes das 10 da manhã, por conta do sol forte, principalmente no verão. Segundo ele, no inverno é melhor para trabalhar, por conta do sol mais fraco. Mas o dia não rende muito, porque eles são mais curtos. O agricultor trabalha com 35 hectares de terra, 30 hectares de milho e 12 de feijão. E ainda cuida de 6 propriedades de milho, 3 de feijão e 20 hectares de pastagens. Agora vamos responder as perguntas sobre o texto do José. Que horas começa a rotina de trabalho de José? Você prestou atenção? O que José faz antes das 10 horas da manhã? E por que esse horário é adequado para essa atividade? Terceira pergunta. Para José, o trabalho no inverno é vantajoso? Por quê? Já na questão 6, nós vamos analisar uma imagem. Vamos lá? A imagem a seguir é um retrato tirado antes do ano 1900. É bem antiga, né? De uma propriedade na zona rural da cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Ela pertence a Ítalo Massotti, um imigrante italiano que se estabeleceu na região. Depois de observar a imagem, responda as perguntas. Primeira pergunta. Na sua opinião, como deveria ser, naquela época, a rotina de trabalho do Ítalo? Segunda pergunta. Você consegue imaginar alguma semelhança entre a possível rotina de trabalho de Ítalo e a rotina de trabalho do José? Qual seria essa semelhança? Vamos saber mais sobre a agricultura familiar? Bom, a agricultura familiar é um trabalho feito em pequenas propriedades familiares, cuja produção é voltada para o sustento da família e para o abastecimento do comércio de alimentos nas cidades próximas. Nessas propriedades, são produzidos aproximadamente 60% do leite, 87% da mandioca, 70% do feijão, entre outros produtos que são enviados para todo o Brasil. As primeiras comunidades agricultoras no Brasil eram de populações indígenas que viviam na região da Amazônia. Existem vestígios do cultivo de feijão, abóbora e mandioca há mais de 9.000 anos naquela região. Ainda hoje, a agricultura é a principal atividade econômica de milhares de famílias pelo Brasil. Desde comunidades indígenas, quilombolas, pequenas propriedades na zona rural e também assentamentos. Nas páginas 14 e 15, nós encontramos algumas imagens que retratam essa realidade. Depois, você deve fazer uma pesquisa para saber quais produtos relacionados à agricultura familiar são produzidos e comercializados na sua região. Você pode visitar uma feira ou ir a um supermercado para saber mais. Depois, você deve registrar as informações encontradas no local indicado no seu material. Na página 16 do seu material didático, você encontra orientações para cultivar e cuidar do seu próprio alimento. Agora, na página 17, nós encontramos duas imagens. A primeira é a obra Café, produzida em 1935. Já a segunda imagem é uma fotografia de 2014 de uma plantação de café. Observe as duas imagens. Depois, responda como é retratada a colheita do café na imagem 1 e na imagem 2. Em qual das duas imagens há mais pessoas trabalhando? O que pode explicar essa diferença entre as duas imagens? Nós podemos afirmar que a tecnologia mudou a rotina do trabalho no campo? O que você acha sobre isso? Existem ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas tanto na cidade quanto no campo. Observe a imagem e escreva a função do objeto representado, seja no campo ou na cidade. Já na questão número 5, pesquise outro exemplo de tecnologia que hoje é utilizado no campo e faça os registros no quadro indicado. Na questão número 6, você deve responder quais são as características da vida no campo e depois quais são as características da vida na cidade. E agora chegamos ao nosso banco de dados. Vamos ver o que ele pede? Questão número 1. Leia as frases a seguir e marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as afirmativas falsas. Os alimentos e produtos que consumimos no nosso dia a dia têm origem no campo. Será que é verdade ou não? O modo de vida das pessoas no campo
é idêntico ao modo de vida das pessoas na cidade. A tecnologia e os meios de comunicação não ajudaram a aumentar a integração entre a vida da cidade e a vida do campo. Os primeiros registros de agricultura no Brasil foram encontrados na região da Amazônia e têm cerca de 9.000 anos. E a última frase: o uso da tecnologia não causou alterações na rotina de trabalho no campo. Questão número 2. Corrija as afirmativas falsas da atividade anterior, corrigindo-as e tornando-as verdadeiras. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história e eu vejo vocês no próximo vídeo.